Questão número 10. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Financeiro, no que se refere ao reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, é correto afirmar: um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. Letra B. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade de uma saída de recursos para sua quitação e seu valor não puder ser estimado com confiabilidade. Letra C. Uma despesa corresponde a um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Letra D. Uma receita deve ser reconhecida quando resultar em diminuição nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos e do aumento de passivos que resultam em diminuição do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Dessa forma, a gente vai encontrar o gabarito letra C, que diz que uma despesa corresponde a um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que resultam em decréscimo do patrimônio líquido que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Essa é a alternativa correta, que traz o conceito de despesa de acordo com o CPC 00. A letra A está incorreta, já que um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. A letra B também está incorreta, já que um passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E a letra D de dado também incorreta, já que ela diz sobre as receitas, né? E, na verdade, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. A próxima questão, número 11, diz que, de acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Financeiro, no que se refere à posição patrimonial e financeira, assinale a opção incorreta. Então, nesse momento, ele quer a opção incorreta, ao contrário da questão anterior. Então, letra A. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Letra B. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da própria entidade, capazes de gerar benefícios econômicos. Letra C. O patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Letra D. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam em diminuições do patrimônio líquido e que estão relacionadas com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Nós vamos encontrar o gabarito letra D, que diz que as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam em diminuições do patrimônio líquido e que estão relacionadas com a contribuição de detentores dos instrumentos patrimoniais. Na verdade, as receitas provocam um aumento do patrimônio líquido e não diminuição, então por isso que ela é uma alternativa que está incorreta. As outras alternativas estão corretas, né, e traduzem exatamente o que predispõe o CPC 00. Questão número 12. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, no que se refere à inclusão da definição de ativo, assinale as alternativas, analise as condições apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
Então, nós temos o item 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele fala que, de acordo com a NBC-TG, estrutura conceitual, são condições necessárias para o reconhecimento do ativo e requisitos apresentados apenas nos itens. Então, quais dessas opções, desses itens, são condições, né, necessárias para que um ativo seja reconhecido? Então, nós vamos chegar à conclusão que é o gabarito letra C, que é a alternativa, o item 2, 4 e 5. O item 2 diz que bens sob arrendamento financeiro não devem ser reconhecidos nas demonstrações do arrendatário, mas nas demonstrações do arrendador, devido ao fato de não haver incorrido a transferência legal do bem, sendo facultado ao arrendamento apenas o seu uso e não a possibilidade de vendê-lo até que se obtenha a propriedade. No item 4, ele diz, considerando-se aliás, né, é isso, item 4. E desculpa, né, eu ia a questão errada. Vamos começar a 12 de novo. Então, na 12, eu já estava lendo a questão 13. Na questão 12, os itens são recursos com característica tangível, recursos controlados pela entidade, recursos de propriedade da entidade, recursos do qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade e recursos resultantes de eventos passados. O gabarito é a letra C, e os itens que se enquadram no reconhecimento do ativo são 2, 4 e 5. Então, 2, recurso controlado pela entidade. 4, recurso do qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade. E 5, recurso resultante de eventos passados. E aí, tem aqui, né, nós temos a justificativa através do CPC 00. A questão traz a definição de ativo, e aí a gente vai identificar de acordo com o CPC 00. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Nós vamos então analisar cada uma das opções. A primeira, que é recurso com característica tangível, é incorreto, já que o ativo também pode ter característica intangível, como nos casos de marcas e patentes e softwares. No item 2 está correto, já que o ativo é um recurso controlado pela entidade, como afirma o CPC 00. Item 3 está incorreto, e ele fala que recursos de propriedade da entidade está incorreto porque o ativo pode possuir apenas o controle do recurso e não a propriedade, como acontece nos casos de arrendamento financeiro, onde os bens pertencem ao arrendador, mas ficam sob o controle do arrendatário e devem, nesse caso, ser contabilizados como ativo. No item 4 também está correto, por ser considerado ativo, o bem deve proporcionar benefícios econômicos para a empresa. E no item número 5 também está correto, já que o ativo é resultante de algo que já aconteceu. E aí, por exemplo, a mercadoria que já foi entregue é o resultado da compra dessa mercadoria, ou seja, o evento passado que foi a compra da mercadoria. Então, gabarito letra C de casa. Questão número 13. De acordo com a definição de ativo constante na NBC-TG estrutura conceitual, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e em seguida assinar a opção correta. Então, ele traz também 4 opções e a gente tem que marcar a sequência correta. A questão está baseada na definição do ativo, então nós vamos utilizar o conceito de ativo que está expresso no CPC 00. Ele diz que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. E aí agora a gente vai analisar cada uma das alternativas. A 1 diz que um bem do imobilizado que não tenha mais condição de ser usado e nenhum interesse no mercado por sua aquisição, sob qualquer forma, deve ser mantido no ativo até que seja descartado fisicamente. É falso, já que para um recurso ser considerado como ativo, ele deve proporcionar benefícios econômicos para a entidade. Se o bem não possui mais condições de ser usado, ele não pode ser considerado como ativo.
No item número 2, bens sob arrendamento financeiro não devem ser reconhecidos nas demonstrações do arrendatário, mas nas demonstrações do arrendador, devido ao fato de não haver ocorrido a transferência legal do bem, sendo facultado ao arrendatário apenas o seu uso e não a possibilidade de vendê-lo até que se obtenha a propriedade. Então, também é um item falso, já que o arrendatário deve sim demonstrar as suas demonstrações contábeis o bem que está em uso na sua empresa. O bem arrendado é classificado como ativo se atingir as exigências para a definição de ativo, ou seja, que é o resultado do evento passado, que possibilita os futuros benefícios econômicos que possam surgir e que esse bem seja controlado pela entidade. E aí apenas controlado, não seja a propriedade em si. No item 3, a alteração do uso de um ativo pode provocar a alteração da sua capacidade de geração de fluxo de caixa futuro. Esse fato, todavia, não deve ensejar a revisão do seu valor recuperável, uma vez que não lhe foi provocado nenhum dano. E os ativos são mensurados com base no custo histórico, que é falso, porque se a capacidade de geração de fluxo de caixa futuro sofrer alteração, uma nova revisão do valor recuperável do ativo deve ser realizada e o ativo vai ser mensurado com base no valor presente, onde os ativos são mantidos descontados dos fluxos de caixa, das entradas líquidas de caixa que se espera que sejam gerados pelo item no curso normal das operações. No item número 4, ele diz que, considerando-se que um dos principais recursos capazes de gerar benefício econômico futuro são os reconhecimentos das pessoas e ainda que atualmente há a possibilidade de se reconhecer ativos intangíveis. Se uma determinada empresa tiver desenvolvido uma equipe com forte capacidade de sinergia com o mercado, que lhe permita gerar diferencial competitivo, deve reconhecer esse item no seu ativo, já que é resultado de eventos passados. É um item falso, já que até o momento o conhecimento adquirido não pode ser mensurado e avaliado como ativo pela contabilidade. Então, o gabarito nosso vai ficar sendo letra A. A sequência é falso, 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 Todas as alternativas são falsas, letra A. Questão número 14. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, quando os gastos incorridos não proporcionam a expectativa provável de geração de benefícios econômicos que a entidade, além do período contábil corrente, o item será conhecido como letra A, ativo, B, despesa, C, intangível, D, passivo. E aí o nosso gabarito vai ser letra B, de despesa. E aí, fundamentado no CPC 00, ele diz que um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefício econômico para a entidade, além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Essa é a questão número 15, na verdade, Eu coloquei 16, mas a sequência aqui é a questão número 15. Eu vou corrigir o slide antes de enviar para vocês. E aí ele diz que, de acordo com a resolução CFC 750, princípios da contabilidade, assinar a alternativa correta. Essa questão é de 2016. No nosso material em PDF, porque nós temos em vídeo, a parte teórica e as questões comentadas, e o material em PDF vai vir todas as questões que a gente vai ver na aula, na sequência da aula, e vamos ter também algumas outras questões que eu acho necessário para que a gente reveja. Aqui na nossa aula eu coloquei só uma questão sobre princípios de contabilidade, para a gente comentar como isso pode ser cobrado da agora para frente. Lembrando que princípios de contabilidade não vão mais vir uma questão com princípios, Ele pode vir cobrando a essência ou os pressupostos. O princípio em si não, porque ele foi revogado. Então, lá em 2016, ele cobrou sobre o princípio da contabilidade e pediu para marcar a alternativa correta. E aí, na letra A, ele dizia que o princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que efetivamente ocorrerem os recebimentos e os pagamentos respectivos, de acordo com o regime de caixa, sendo lançadas despesas mediante o pagamento dos gastos e as receitas mediante recebimento de entradas de caixa. Na letra B, diz que o princípio da continuidade pressupõe que a entidade deverá existir durante o prazo em que o ativo for superior ao passivo e terá o seu patrimônio contabilizado a custo corrente. Na letra C, o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância e por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Na letra D, diz que o princípio da prudência determina a adoção entre duas ou mais hipóteses de realização possível de um item, e deve ser utilizada aquela que representar com maior ativo ou menor passivo. E aí, analisando cada uma das alternativas, a gente tinha chegado à conclusão de que o gabarito seria a letra C. Mas a gente vai, então, trazer como que vai ser expresso a partir de agora. Então, a gente sabe que a resolução CFC 950 foi revogada em outubro e essa revogação entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. E aí, dessa forma, a partir de agora, nós vamos lidar apenas com a essência de cada princípio, né, com os pressupostos que cada princípio trazia. Todos os pressupostos compreendidos pelos princípios estão expressos no CPC 00 e em outras normas contábeis e técnicas e normativas da contabilidade. Nós vamos continuar analisando as questões de acordo com o princípio vigente no momento da aplicação do exame, e aí você vai poder acompanhar as transições das nossas aulas teóricas. Então, nós vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A dizia que o princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente ocorrerem os recebimentos e pagamentos respectivos de acordo com o regime de caixa, sendo lançado a despesa mediante o pagamento de caixa, né, é um item incorreto, já que, segundo o princípio da competência, determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos de que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, e não em regime de caixa. E aí, considerando hoje em dia, né, esse termo princípio não apareceria, e sim o regime de caixa ou regime de competência, de acordo com o nosso CPC 00, a gente também tem outras regulamentações que trazem sobre o regime de competência. Letra B, o princípio da continuidade pressupõe que a entidade deverá existir durante o prazo em que o ativo for superior ao passivo e terá o seu patrimônio líquido contabilizado a custo corrente. Também é uma informação correta, já que o princípio da contabilidade, que existia até então, né, até 1º de janeiro, pressupõe que a entidade terá sua atividade, operações no futuro e, portanto, a mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais devem levar em conta essa circunstância. Letra C dizia que o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção da divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua confiabilidade da informação. É também um item correto, já que a alternativa está de acordo com o princípio da oportunidade, que vinha expresso no CPC 00, e aí hoje o princípio da oportunidade a gente acaba utilizando o princípio da tempestividade, o princípio da oportunidade, no lugar dele a gente acaba utilizando o pressuposto da tempestividade. Na letra D, dizia que o princípio da prudência determina a adoção entre duas ou mais hipóteses de realização possível de um item, e deve ser utilizada aquela que representar com maior ativo ou menor passivo. Também é um item incorreto, já que lá no princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre em que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a justificação das
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio. E no caso do princípio da prudência, a gente hoje ainda analisa situações com prudência, então a essência em si ela continua a mesma. Gabarito letra C, que ficou sendo então sob o princípio da oportunidade, que hoje é traduzido através da essência da tempestividade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão número 1. Como eu expliquei lá no nosso curso, lá na descrição do curso, esse curso de revisão, a ideia dele é que você gaste no mínimo 1 hora por dia para estudar, então 1 hora por dia até o dia do exame. Nós temos, além dessa videoaula, nós temos um material em PDF que vão vir todas as questões que foram comentadas nessa aula, mais algumas outras com comentários. E aí você vai estudar todo dia um pouquinho, né, até chegar o dia do nosso exame. Então, o nosso curso de revisão são 18 temas. Você terá, então, aí 18 dias para estudar, considerando que você gaste 1 hora e meia por dia. E aí vamos ter a disponibilização em geral, é um dia sim, um dia não. Se você está começando no curso desde o iniciozinho, nosso cronograma está elaborado para ser disponibilizado aulas um dia sim, outro não. E aí você então teria um dia, 1 hora por dia, né, para estudar. E aí é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar por e-mail para momentodeestudar@gmail.com. E aí você pode acompanhar também o nosso blog, que é momentodeestudar.com.br, o nosso grupo no Facebook e a nossa página também no Facebook. Por lá nós temos algumas atividades que são gratuitas, algumas outras questões comentadas, questões até mesmo das últimas, né, provas, dos últimos exames de suficiência. Estão lá, é só você selecionar na categoria referente a questões comentadas. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.